Hora certa da notícia. A informação de hora em hora para você. Primeiro de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Aqui no Brasil, a data marca também o início do Dezembro Vermelho, que tem o intuito de reforçar campanhas de combate à doença, alertando a população sobre o diagnóstico precoce, formas de prevenção e também direitos dos portadores do HIV. Em 2019, havia 38 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo. Isso de acordo com dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, o UNAIDS. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 900 mil pessoas com HIV positiva, né, com diagnóstico de HIV, e dessas 900 mil pessoas, 642 mil estão em tratamentos para AIDS, para HIV em 2020. O Brasil já foi considerado pioneiro no tratamento e prevenção da AIDS, quando ainda lá em 1996 criou um planejamento de combate à doença orquestrado via Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso não só teve um impacto grande para evitar o sofrimento dessas pessoas que puderam ficar assintomáticas, embora com alguns efeitos colaterais da medicação, mas retardar muito a evolução da doença, e hoje nós temos gente que convive com HIV 20 ou 30 anos. Os avanços são visíveis e o país vem registrando queda no número de casos de infecção por AIDS nos últimos anos. Mas grupos de apoio a portadores de HIV estão em alerta. Nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, o Ministério da Saúde deixou vencer um contrato e por isso precisou suspender os exames de genotipagem, que são feitos por pessoas que vivem com HIV, AIDS ou hepatites virais. É um teste essencial para definir o tratamento mais adequado para quem desenvolve resistência a algum medicamento. Além disso, já em maio de 2020, o Departamento de HIV e AIDS no Ministério da Saúde do Brasil foi extinto. Mas e em Blumenau, como é que está a situação? Para entender melhor os dados locais, a equipe do podcast FURB-FM entrevistou a médica infectologista Luísa Salgado, que é da Secretaria de Promoção da Saúde do município. Muito obrigada pela disponibilidade, Luísa, e já vamos começar falando aí dos dados. Quais são os dados mais recentes que nós temos aqui em Blumenau? Então, agora em dezembro, o Ministério liberou o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS. Esse boletim traz os dados brasileiros em relação ao HIV desde 2007 até junho de 2020, né? São os dados compilados. E nesse a gente observa que há uma diminuição da taxa de detecção de HIV em Santa Catarina, quando comparado 2009 com 2019, de cerca de 32%. Aqui em Blumenau, e não é diferente do resto do país, a faixa etária onde a gente vê o maior número de casos é a faixa etária de 20 a 34 anos. Isso se repete no país de uma maneira geral, né? Em quase todos os estados é a mesma faixa etária. Luísa também relembrou quais são as formas de transmissão do HIV. A pessoa pode se contaminar com HIV por relação sexual sem uso de preservativo, relação sexual de qualquer tipo, durante a gestação, parto ou amamentação, que a gente chama de transmissão vertical, através do compartilhamento de seringas contaminadas, transfusão com sangue contaminado e instrumentos cortantes e perfurantes também contaminados. Então, são formas de transmissão do HIV. Viver com HIV é diferente de ter AIDS. HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. Ele ataca principalmente as células do sistema de defesa, tornando o indivíduo mais vulnerável a outros vírus, bactérias e ao câncer. No entanto, a maioria das pessoas que têm HIV não tem AIDS, porque no Brasil o tratamento com remédios chamados de antirretrovirais é universal e acessível pelo SUS.
As pessoas com HIV e que se tratam têm a mesma expectativa de vida das outras que não têm HIV. Nesses últimos anos, de epidemia, a gente avançou muito em relação ao tratamento. Então, hoje, a gente usa um menor número de comprimidos, com poucos efeitos colaterais. Então, a gente consegue oferecer qualidade de vida aos nossos pacientes. Além disso, a gente também oferece a profilaxia pós-exposição e a pré-exposição. Isso faz com que a gente trabalhe num conceito de prevenção combinada, em que a gente usa simultaneamente diversas abordagens para prevenir uma infecção. A gente sabe hoje que uma pessoa que vive com HIV, se ela toma a medicação antirretroviral corretamente, ela fica com a carga viral do HIV indetectada. E a gente sabe que carga viral indetectada pelo menos 6 meses, esse paciente não vai transmitir o vírus por via sexual. Então, a gente tem essa abordagem com várias estratégias, Então, a gente quer prevenir através do uso de preservativo, de profilaxia pré-exposição, de profilaxia pós-exposição. A gente quer testar e esses testes, aqueles que forem positivos, a gente quer tratar e ter uma aderência ao tratamento para que eles se mantenham indetectáveis e aí a gente consiga essa questão de indetectável igual a intransmissível. Então, isso é muito importante também que as pessoas saibam. Luiz elucidou também alguns pontos sobre a faixa etária mais atingida pelo vírus. A maior concentração de casos de AIDS no Brasil continua sendo na faixa etária entre 25 e 39 anos. Então, existem algumas hipóteses em relação a isso. Talvez pessoas que não tenham adesão adequada ao uso de preservativos em todas as relações, ou que talvez não tenham vivido a epidemia no início, quando a gente estava aprendendo em relação ao vírus e o que a gente poderia oferecer não passava nem perto do que a gente pode oferecer hoje aos nossos pacientes, Mas é importante, então, que as campanhas se mantenham, que a gente continue falando sobre isso, que as pessoas procurem, que façam o teste, porque é muito melhor que você tenha o seu diagnóstico para você poder acessar o serviço de saúde, o tratamento e ter qualidade de vida. Ela finalizou falando sobre a necessidade de tratar não só a doença, como também o preconceito. Infelizmente, o preconceito ainda existe, e a gente precisa conversar sobre isso, Acho que todo mundo, a gente precisa saber melhor o que é o HIV/AIDS, que tem tratamento, que as pessoas têm acesso a ele, que tem qualidade de vida. Então, o que a gente quer é oferecer o melhor tratamento, a melhor qualidade de vida e diminuir o preconceito que ainda existe em relação ao HIV/AIDS. Mais uma vez agradecemos a Luísa Salgado pela disponibilidade de atender a equipe da FURB FM. E lembre-se, a melhor maneira de se prevenir e se proteger é estar bem informado. Produção e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailate. A informação de hora em hora para você. Hora certa da notícia.